Olá, vestibulando. Meu nome é Eusenildo, sou professor de História e o assunto de hoje é o Iluminismo. E o que foi o Iluminismo? O Iluminismo vai ser um movimento filosófico, político, econômico e cultural que inicia na Inglaterra no final do século XVII e vai vivenciar o seu apogeu na França do século XVIII. O Iluminismo, que também é chamado de Ilustração, Ilustração por quê? Na verdade, o nome correto é Ilustração, né? Os pensadores que viviam nesse período, como o Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, como o Barão de Montesquieu, eles não se denominavam iluministas, eles se denominavam ilustradores, que significa educadores, tá ok? Então, se cair na prova ilustração, tá correto. E por que nós chamamos de iluminismo? Porque na virada do século XVIII para o século XIX, um filósofo prussiano, né, alemão, Immanuel Kant, é ele que vai dizer o seguinte: o movimento de ideias que ocorreu no decurso do século XVIII é um movimento que procurou trazer uma nova visão de mundo e esclarecer a mentalidade dos europeus, combater o pensamento arcaico, né, que eles definiam o pensamento arcaico da Idade Média. Então trouxe uma nova luz, a luz da razão. É por isso que a ilustração vai ser chamada de iluminismo. Então os dois termos estão corretos. Mas vamos lá. O iluminismo, como eu falei há pouco, ele inicia na Inglaterra e vai vivenciar seu apogeu na França. Mas o que é o iluminismo de fato? O iluminismo ele visa combater a sociedade do antigo regime. Ele procura combater as características que marcavam a Europa no século XVIII, que nós chamamos genericamente de antigo regime, que é o absolutismo, a centralização do poder na figura do rei, que é o mercantilismo, a intervenção do Estado na economia e, além disso, vai combater a sociedade estamental, porque a sociedade europeia, dando destaque para a França, era uma sociedade dividida em três estados. O primeiro estado, formado pelo clero, alto clero e baixo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado formado pelo povo. E dentro do terceiro estado nós vamos ter a burguesia. E o que tem a ver a burguesia com o iluminismo? A burguesia, nesse caso a burguesia industrial, a burguesia liberal, ela bancava o Estado. Ela criticava isso. Ela bancava o Estado e não tinha privilégios políticos, né? Ela era responsável por manter o Estado com altas cargas tributárias, cobrado pelo intervencionismo estatal, mas não participava da política, não tinha a garantia mínima dos seus direitos de propriedade privada. Então a burguesia ela passa a financiar os intelectuais, os pensadores iluministas, e esses pensadores e o iluminismo, de uma forma geral, passa a atacar a sociedade do antigo regime porque ela é maléfica para a atuação da burguesia. Aí nós vamos ver os preceitos iluministas, que são preceitos que vão materializar a visão de mundo burguesa. E que preceitos eram esses? Esses preceitos eram o liberalismo político. O liberalismo político faz uma crítica ao absolutismo, né? O liberalismo econômico faz uma crítica ao mercantilismo, à intervenção do Estado na economia, e ele passa a defender o racionalismo. O que é o racionalismo? É o uso da razão para a explicação de fenômenos físicos, de fenômenos químicos, né? E fenômenos políticos que envolvem o ser humano. Além disso, o iluminismo ele vai ser um movimento anticlerical, importante. Ele não era contra a fé, ele não era contra a religião. O anticlericalismo era contra a intromissão da Igreja Católica nos assuntos políticos e nos assuntos culturais. Eles passam a defender um Estado laico, né? Uma educação laica, uma educação leiga, sem interferência da Igreja. Uma coisa importante sobre o iluminismo é nós falarmos um pouco dos principais pensadores, dos principais intelectuais iluministas. E quem seriam esses pensadores e esses intelectuais? Esses pensadores foram, a gente vai dar destaque para o John Locke. O John Locke é considerado o pai inglês do iluminismo, né? É ele que desenvolve a ideia do liberalismo político.
Nós vamos dar destaque para o René Descartes. O René Descartes é considerado o pai francês do iluminismo, ele que desenvolve a ideia do racionalismo, da razão. E nós podemos falar do Voltaire. O Voltaire ele vai defender a liberdade extremada do sujeito. Ele tem um documento, ele tem várias obras, nós podemos destacar essas obras, né, as cartas inglesas ou cartas filosóficas, onde ele fala sobre a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Né? Além do Voltaire, nós vamos ter o Barão de Montesquieu, que no seu livro O Espírito das Leis aborda a divisão do poder em três: o poder legislativo, executivo e o poder judiciário. Nós vamos dar destaque para um radical, né, do iluminismo, que vai ser o Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau ele vai defender, diferentemente dos outros iluministas, que eles não queriam acabar com a monarquia. Os iluministas, de uma forma geral, queriam acabar com o absolutismo monárquico, com a centralização do poder na figura do rei. Agora, numa monarquia constitucional, constitucionalista, onde o poder do rei fosse limitado, eles não eram contra. Então, assim, a maioria dos iluministas não eram contra a monarquia. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele vai defender a democracia, ele vai defender a ideia que o poder emana do povo, né? E caberia o povo escolher o seu governante. Então, ele defende o princípio de autodeterminação dos povos. Nós podemos destacar na economia o Adam Smith, que vai ser o grande intelectual, o grande pensador que vai desenvolver no seu livro A Riqueza das Nações, ou A Origem das Riquezas das Nações, né, a ideia do liberalismo econômico no qual o Estado deveria se afastar para que os empresários, para que a burguesia produzisse riqueza. Nós vamos ver também um instrumento muito importante de veículo das ideias iluministas. E esse veículo vai ser justamente a enciclopédia, que vai ser um resumo das principais ideias iluministas, né? Esse veículo vai ser uma organização em vários volumes, vai ser organizado por Jean D'Alembert e Denis Diderot, e irão apresentar síntese das ideias iluministas, né? E uma coisa importante acerca do iluminismo é o que nós chamamos de despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido vai ser um movimento no qual reis europeus vão utilizar ideias iluministas para tentar reformular as suas respectivas sociedades. Entre eles, nós podemos destacar Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Frederico II da Prússia. Nós podemos destacar José I e o Marquês de Pombal de Portugal. E o iluminismo ele vai ser esse conjunto de ideias utilizado pela burguesia para organizar uma série de movimentos liberais a partir da Revolução Francesa, independente dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e um grande abraço, vestibulando.